Existem lugares na Terra que parecem ter escapado das páginas de um sonho. Paisagens tão delicadas, misteriosas e improváveis que desafiam qualquer tentativa de descrevê-las apenas com palavras. Em alguns momentos, você terá a impressão de estar observando um quadro pintado à mão. Em outros, parecerá que entrou em um universo paralelo, onde montanhas, lagos, florestas e cavernas seguem regras completamente diferentes das que conhecemos. O mais fascinante é que todos esses lugares existem de verdade. Eles permanecem escondidos entre continentes, ilhas e vales remotos, preservando uma beleza capaz de transformar completamente a forma como você enxerga o nosso planeta. Hoje você vai descobrir 10 maravilhas ocultas da Terra que parecem ter sido criadas pela própria imaginação. Antes de começarmos essa jornada, já deixe o seu like para apoiar o canal e ajudar mais pessoas a descobrirem lugares incríveis como estes. Inscreva-se para continuar viajando pelos cenários mais extraordinários do planeta e conte aqui nos comentários. Qual é o lugar mais mágico que você sonha conhecer um dia? Talvez a sua resposta também desperte a curiosidade de outras pessoas que estão viajando conosco. Agora prepare-se, porque a primeira maravilha parece existir entre o céu e as nuvens. No extremo norte do Paquistão, escondido entre algumas das montanhas mais altas do planeta, existe um lago cuja beleza desafia qualquer fotografia. O Lago Atabad surgiu apenas em 2010, depois que um enorme deslizamento de terra bloqueou completamente um rio da região. O que começou como uma tragédia acabou criando um dos cenários mais impressionantes da Ásia. Cercado por montanhas gigantescas e rochas claras, suas águas exibem um tom de azul turquesa tão intenso que parecem emitir luz própria sob o sol. Navegar lentamente por esse lago provoca uma sensação difícil de explicar. As montanhas refletem perfeitamente sobre a superfície calma da água, enquanto o silêncio domina todo o vale. Durante o inverno, os picos ao redor ficam completamente cobertos de neve, aumentando ainda mais o contraste entre o branco das montanhas e o azul cristalino do lago. É um lugar que nasceu da força destrutiva da natureza, mas acabou se transformando em um símbolo de renovação e beleza. Como se o próprio planeta lembrasse que até os momentos mais difíceis podem dar origem a algo extraordinário. Nossa próxima parada leva você para uma ilha escondida no litoral da Tailândia. Entre enormes paredões de calcário cobertos por vegetação tropical existe uma lagoa praticamente secreta. A Lagoa Esmeralda da ilha Koh Rong permanece protegida pelas próprias montanhas que a cercam, formando um verdadeiro santuário natural. Para chegar até ela, é preciso atravessar uma estreita abertura entre as rochas, e, de repente, o cenário se revela diante dos seus olhos como se fosse um mundo escondido. As águas possuem um tom esverdeado tão transparente que é possível observar cada detalhe do fundo arenoso. Raios de sol atravessam pequenas aberturas nas montanhas, iluminando lentamente a lagoa enquanto pássaros sobrevoam as falésias cobertas por árvores tropicais. Em determinados horários, o único som que se escuta é o movimento suave da água tocando as pedras. Parece um lugar criado exclusivamente para existir em paz, longe da correria do mundo moderno. Um daqueles cenários que fazem o tempo parecer desacelerar completamente. Agora seguimos para a Islândia, mas desta vez não para suas famosas cavernas de gelo. Nosso destino é o deslumbrante Cânion Fjarðargufufur, um vale estreito esculpido ao longo de milhares de anos pela força constante de um pequeno rio glacial. Vista do alto, a paisagem parece desenhada cuidadosamente por um artista. As paredes cobertas por musgo verde intenso serpenteiam por vários quilômetros, formando curvas suaves que contrastam com a água cristalina correndo silenciosamente no fundo do vale. Caminhar pelas trilhas que acompanham esse cânion desperta uma sensação quase impossível de colocar em palavras. A cada curva surge uma nova perspectiva, revelando cachoeiras escondidas, pequenos riachos e enormes paredões que parecem abraçar toda a paisagem. Durante o verão, a vegetação cobre completamente as encostas, transformando o vale em um enorme tapete verde. Já no inverno, uma fina camada de neve cria um contraste delicado que faz o lugar parecer ainda mais distante da realidade. É um daqueles cenários que fazem você esquecer completamente da existência das cidades. Nossa quarta maravilha está escondida no arquipélago das Filipinas. Em meio a gigantescas formações calcárias cobertas por vegetação tropical, encontra-se o Lago Kayanga, considerado por muitos um dos lagos mais cristalinos do planeta. Antes mesmo de chegar à água, a vista do alto do mirante já impressiona. O lago parece uma joia azul esverdeada encaixada cuidadosamente entre montanhas que surgem diretamente do solo como muralhas naturais. Ao mergulhar em suas águas, a sensação é quase irreal. A visibilidade é tão impressionante que pedras,
Troncos submersos e pequenos peixes permanecem perfeitamente visíveis muitos metros abaixo da superfície. Em algumas áreas, água doce e água salgada se encontram silenciosamente, criando pequenas variações de temperatura que podem ser sentidas durante o mergulho. Para os povos indígenas Tagbanva, esse lago sempre foi considerado um lugar sagrado, protegido pelos espíritos da natureza. Talvez seja justamente essa mistura entre beleza, silêncio e respeito pela paisagem que transforme Kayanga em um dos lugares mais próximos de um sonho que existem na Terra. A próxima parada leva você até um dos segredos mais bem guardados do Oceano Pacífico. Muito longe das rotas turísticas mais conhecidas, a pequena ilha de Palau abriga um fenômeno que parece desafiar completamente a lógica. Escondido entre densas florestas tropicais existe o famoso Lago das Águas Vivas, um lugar onde milhares de águas-vivas douradas atravessam lentamente a água cristalina todos os dias, criando um espetáculo silencioso e hipnotizante. Vista de cima, a lagoa parece comum. Mas basta mergulhar para perceber que você entrou em um cenário que dificilmente qualquer filme conseguiria reproduzir. Durante milhões de anos, essas águas vivas evoluíram completamente isoladas do oceano aberto. Sem grandes predadores naturais, perderam quase totalmente a capacidade de causar ferimentos aos seres humanos. Enquanto deslizam em enormes grupos iluminados pela luz do sol que atravessa a superfície, parecem pequenas estrelas douradas flutuando em câmera lenta. O movimento sincronizado de milhares delas cria uma sensação quase meditativa, como se o próprio tempo diminuísse o ritmo naquele lugar escondido entre a floresta e o mar. Nossa sexta maravilha nos leva até uma região pouco conhecida da Romênia. No coração dos Montes Apuseni encontra-se a impressionante caverna Scrioara, lar de uma das maiores geleiras subterrâneas da Europa. Do lado de fora, a paisagem parece apenas uma floresta tranquila cercada por montanhas. Mas ao descer por uma enorme abertura natural, o cenário muda completamente. O ar torna-se gelado, a luz desaparece lentamente e enormes blocos de gelo começam a surgir diante dos seus olhos. No interior da caverna repousa uma massa de gelo formada há milhares de anos, preservando fragmentos da história climática do planeta. Estalactites congeladas descem lentamente do teto como esculturas de cristal, enquanto o silêncio absoluto domina cada salão subterrâneo. Em alguns momentos, pequenos feixes de luz atravessam a abertura superior e iluminam o gelo azul claro, criando um brilho delicado que parece transformar toda a caverna em um enorme palácio escondido sob a montanha. É um daqueles lugares que fazem você esquecer completamente que ainda existe um mundo lá fora. Agora viajamos até o extremo norte da Noruega, onde a natureza preparou um espetáculo que parece acontecer apenas nos sonhos. Cercada por montanhas cobertas de neve e fiordes silenciosos, a pequena ilha de Senja guarda praias de areia branca banhadas por águas cristalinas de um azul impressionante. À primeira vista, a paisagem lembra alguma ilha tropical perdida no Pacífico. Mas basta olhar para o horizonte para perceber algo completamente inesperado. Enormes montanhas nevadas surgem diretamente ao lado do mar. Durante o verão, o sol da meia-noite ilumina a paisagem durante horas sem desaparecer completamente. Já no inverno, o céu ganha vida com as luzes da aurora boreal dançando lentamente acima dos fiordes. Poucos lugares conseguem reunir tantos contrastes em um único cenário. A combinação entre praias paradisíacas, montanhas geladas, águas transparentes e céus coloridos cria uma paisagem tão improvável que parece ter sido cuidadosamente desenhada para existir apenas na imaginação. Nossa próxima descoberta nos leva ao coração da ilha de Madagascar. Escondida entre florestas tropicais encontra-se a reserva de Tsingy de Bemaraha, um dos ambientes mais extraordinários já formados pela natureza. Em vez de árvores dominando a paisagem, milhares de enormes agulhas de pedra calcária se erguem em todas as direções, formando um verdadeiro labirinto de rochas afiadas. Vista do alto, a região parece uma gigantesca floresta feita inteiramente de pedra. Caminhar por esse lugar exige atravessar pontes suspensas, corredores estreitos e passagens naturais entre enormes formações rochosas. Apesar da aparência hostil, a região abriga inúmeras espécies de animais que aprenderam a viver entre aqueles gigantes de pedra ao longo de milhões de anos. Lêmures, aves raras e plantas exclusivas encontraram abrigo nesse cenário praticamente inacessível. A sensação é de explorar um mundo perdido, onde a natureza seguiu um caminho completamente diferente daquele conhecido pelo restante do planeta. Nossa oitava maravilha nos leva até um dos vales mais coloridos da América do Sul. No norte do Peru, escondida entre montanhas andinas, encontra-se a pouco conhecida montanha Pala Iponchu. Diferente de outras formações famosas,
Suas camadas rochosas criam um desenho que lembra enormes tecidos coloridos cuidadosamente dobrados sobre a paisagem. Tons de vermelho, vinho, dourado, verde e cinza acompanham toda a extensão da montanha, criando uma composição natural difícil de acreditar. O mais impressionante é que essa maravilha permaneceu praticamente desconhecida durante muito tempo. O degelo gradual das montanhas vizinhas revelou lentamente suas cores, permitindo que o mundo descobrisse um cenário escondido durante milhares de anos. Quando as primeiras luzes da manhã iluminam as encostas coloridas, toda a montanha parece ganhar vida. É impossível observar essa paisagem sem sentir que a Terra ainda guarda inúmeros segredos esperando pelo momento certo para serem revelados. E a última parte desta viagem mostrará duas maravilhas capazes de encerrar essa jornada de forma absolutamente inesquecível. Nossa penúltima parada nos leva até um dos lugares mais isolados da Islândia, onde a natureza parece ter escondido um verdadeiro segredo entre montanhas cobertas de musgo. O cânion Stullagil permaneceu praticamente desconhecido durante séculos, protegido pelo difícil acesso e pelas águas profundas que cobriam suas formações rochosas. Somente depois da construção de uma usina hidrelétrica, que reduziu o nível do rio, o mundo começou a descobrir uma das paisagens mais impressionantes do planeta. De um lado, gigantescas colunas de basalto se alinham perfeitamente como se tivessem sido construídas por mãos humanas. Do outro, um rio de águas azul esverdeadas serpenteia lentamente entre as paredes de pedra, criando um contraste que parece impossível de existir. Caminhar pelas margens de Stullagil é como entrar em uma galeria esculpida pela própria terra. As colunas hexagonais refletem milhões de anos de atividade vulcânica, enquanto o rio glacial adiciona movimento e vida à paisagem. Durante o verão, a vegetação cobre suavemente as encostas, tornando o cenário ainda mais vibrante. No inverno, a neve transforma o cânion em uma obra de arte silenciosa, onde apenas o som da água quebra a imensidão do silêncio. É um daqueles lugares que fazem você perceber que algumas das maiores maravilhas do planeta permaneceram escondidas até muito recentemente. Nossa última descoberta nos leva até um dos cenários mais delicados e fascinantes da Nova Zelândia. Escondidas sob uma floresta úmida da Ilha Norte estão as famosas cavernas de Vaitomo. À primeira vista, parecem apenas mais um conjunto de cavernas calcárias. Mas basta apagar a luz e olhar para o teto para que toda a realidade mude completamente. Milhares de pequenos pontos azulados começam a surgir lentamente sobre sua cabeça, formando um céu estrelado subterrâneo que parece não ter fim. O brilho vem de pequenas larvas bioluminescentes que vivem presas ao teto das cavernas. Elas produzem luz para atrair pequenos insetos, criando um dos espetáculos naturais mais extraordinários da Terra. Enquanto um barco desliza silenciosamente pelas águas escuras, o reflexo dessas luzes transforma o ambiente em um universo paralelo. É impossível não sentir que você está navegando sob uma galáxia escondida dentro da própria montanha. A natureza conseguiu criar um céu inteiro onde ninguém esperaria encontrá-lo. Depois de conhecer lagos escondidos entre montanhas, cânions secretos, florestas de pedra, praias cercadas por neve, cavernas de gelo, montanhas coloridas e rios cristalinos, talvez você tenha percebido algo curioso. Os lugares mais extraordinários da Terra quase nunca estão onde a maioria das pessoas procura. Muitos permanecem escondidos por séculos, protegidos pelo isolamento, pelo difícil acesso ou simplesmente porque o planeta ainda guarda inúmeros mistérios esperando para serem descobertos. Talvez seja justamente isso que torna essas maravilhas tão especiais. Elas nos lembram que, mesmo vivendo em uma época onde satélites fotografam praticamente todos os cantos do planeta, ainda existem paisagens capazes de despertar o mesmo sentimento sentido pelos antigos exploradores. A sensação de estar diante de algo completamente novo. Algo que nenhuma fotografia consegue transmitir por inteiro. Porque algumas experiências não impressionam apenas os olhos. Elas permanecem gravadas na memória muito tempo depois da viagem terminar. Quando você observa esses lugares, percebe que a natureza não precisa competir com a imaginação humana. Na verdade, ela sempre esteve alguns passos à frente. Cada montanha esculpida pelo tempo, cada lago escondido entre vales, cada floresta isolada e cada caverna iluminada naturalmente contam uma história silenciosa sobre a força, a paciência e a criatividade do nosso planeta. Talvez o maior privilégio não seja visitar todos esses lugares, mas simplesmente saber que eles existem, lembrando-nos diariamente de que o mundo continua muito maior, mais misterioso e mais bonito do que conseguimos imaginar. Se você chegou até aqui, é porque essa viagem despertou em você o mesmo fascínio que move exploradores, fotógrafos e viajantes ao redor do mundo.
Então inscreva-se agora no canal para continuar descobrindo cenários que parecem saídos de um sonho, mas existem de verdade. Escreva nos comentários a Terra nunca para de surpreender e conte qual dessas 10 maravilhas você colocaria no topo da sua lista de destinos dos sonhos. Deixe o seu like para apoiar o canal e fazer com que mais pessoas descubram essas paisagens extraordinárias. E agora clique no próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela. A próxima jornada pode revelar um lugar ainda mais inacreditável do que tudo que você viu hoje.